Para mim, motivo de muita alegria estar aqui e poder compartilhar o que Deus tem feito na minha vida ao longo de todos esses anos. E, e antes de louvar o hino, eu gostaria de contar um pouquinho do meu testemunho, porque é um testemunho que sai da letra e vira realidade. É um sonho, né? Quando eu era criança, Deus colocou vários sonhos na minha cabeça, na minha mente, todos os dias eu sonhava que eu estava viajando, né, para outro país, especificamente os Estados Unidos. E, e desde criança eu tenho esse sonho, eu tive esse sonho. Chegando do aeroporto, passando pelo consulado, os lugares eu via, era tudo colorido, real. E nunca passou pela minha cabeça que um dia poderia se tornar realidade. E eu, através desse testemunho, né, orando muito a Deus e pedindo muito a Deus que se tornasse realidade, um dia eu ajoelhei o chão e, e eu orei para Deus. Eu falei: Pai, eu coloco diante das tuas mãos este sonho, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E se for para tua glória, seja concedido em nome de Jesus. Então eu fui calmo, passei recebi o visto americano e com a graça de Deus e com as pessoas que estão perto de mim, me tudo proporcionou esse momento de satisfação e o cumprimento desse sonho. Eu estava desde o início da minha infância. E eu sou a prova viva de que a palavra de Deus, quando diz: tudo o que pedires em meu nome, eu vos farei. Essa palavra não é apenas palavra escrita. Ela se pode humanidade quando colocamos isso em prática, quando agimos, quando manifestamos nossa fé. E quando nós manifestamos a nossa fé em ação, quando confiamos em Deus, quando colocamos uns de acontecer a realidade, quando falou que assim não vai acontecer e aconteceu, agir com fé e com fé dele respondeu. Não agir com dúvida, e sim com firmeza, com fé. Portanto, eu falo aos irmãos que aqueles que têm fé e aqueles que também têm sonho, saibam que não é só tristeza que vivemos. Quando estamos no Evangelho, não é só coisas ruins que passamos. Todos os nossos desejos e nossos corações, se estão ao lado com os desejos de Deus, todos esses desejos, sem exceção, são respondidos. Todos aqueles desejos que você tem, aquele sonho que você tem, se você colocar esse sonho debaixo da graça de Deus, debaixo da resposta do poder de Deus, pode ter certeza, vai se realizar. Eu sou provocativa disso. Dou para a graça de Deus. Com muita dificuldade. Eu lembro que quando eu estava, se não me engano, no segundo colegial, não tinha nenhuma perspectiva de futuro. Eu não tinha nenhuma, como que eu posso dizer, nada, nada para estar evoluindo profissionalmente. E eu, certo dia, numa aula de matemática, eu não estava entendendo as coisas eram muito difíceis para mim. E eu ficava assim, olhando os meus amigos, nossa, mas como que eles sabem? Eu não sei nada disso, não estou entendendo nada, até que eu me revoltei com a professora. Falei: professora, mas eu não estou entendendo, me explica isso para mim. E aí, quando ela disse uma palavra, aquela palavra mudou minha mente. Sabe o que ela disse? Tudo começa do zero. Essa palavra, quando é bom, tudo começa do zero. Aquele momento foi o zero na minha vida que tudo começou. E se você tem um sonho e que acha que é impossível, faça igual eu, receba essa palavra. Tudo começa do zero. Se você tem um sonho e nunca teve um planejamento, um propósito, e que me acha que nunca vai acontecer, tudo começa do zero. Assim como Deus disse: haja luz e houve luz. Era o quê? Era trevas, era zero. A criação do universo foi feita por nada. Quem fez foi Deus. Assim como Deus agiu na minha vida, Ele também pode agir na sua vida. Assim como Deus criou os céus e a terra com seu Espírito e glória, assim também Ele satisfez com tudo que eu desejasse.
quando aquela professora diz: tudo começa do zero. As letras, os números começavam a fazer sentido na minha cabeça. Eu comecei a gostar de matemática, de física, de coisas complexas. E até então eu consegui, pela graça de Deus, fazer uma faculdade. Especificamente aquilo que eu mais tinha dificuldade, que era matemática. Então, passei, fiz a graduação. Hoje sou engenheiro mecânico, e essa palavra que está no coração, que eu senti de falar para vocês, são para aqueles que não têm perspectiva de futuro, que têm sonho, mas que acham que nunca vai acontecer. Os jovens também, os jovens que estão começando a trilhar agora os caminhos, faça igual eu. Um dia eu comecei do zero. E esse dia não comecei sozinho, comecei com Jesus. Então Ele me proporcionou todos os caminhos, todas as coisas Ele me proporcionou. E não parei aí. Fiz a graduação, depois eu fiz uma pós-graduação, depois eu fiz mais 2 pós-graduação, e agora eu tenho uma empresa, pela graça de Deus. Com 27 anos de idade, falo para vocês que todos os sonhos da minha vida já foram realizados. Todos os sonhos que tive desde criança já foram realizados. Se fosse para realizar a minha vida hoje, me dou por satisfeito, porque Deus me proporcionou todas as coisas na minha vida. Não fui sozinho, foi através das pessoas que eu amo e através da graça de Deus. E se você deseja ter aquilo que eu peco comigo, a paz do Espírito de Deus agir na minha vida, creia, Ele pode realizar. Ele pode realizar. Tudo é para a glória de Deus.